Você já se perguntou qual o seu propósito? O que está fazendo aqui? Se estamos aqui apenas para pagar boletos? Eu já. E isso mexe com questões profundas e experiências no qual eu passei. Se você também já passou ou está passando por esses momentos de questionamento sobre o propósito de vida, propósito do seu trabalho, do que você faz, então você está no vídeo certo. Quando eu tinha meus 32 anos, 33 anos, hoje estou com 46 anos, eu comecei a me questionar muito fortemente o que eu estou fazendo aqui. Eu acredito que essa pergunta, ela é muito feita. E quando nós somos crianças, às vezes nós já passamos por esses questionamentos. De uma forma assim, na prática, isso mexeu muito comigo, porque eu já tinha feito faculdade, eu já estava trabalhando e eu já tinha algumas certezas. Porém, aquilo, eu me encontrava num local onde eu não estava 100% comigo mesma. Eu não estava feliz no que eu estava fazendo. Na profissão na qual eu tinha me formado, que era engenharia civil. E não que eu achasse horrível, ruim, não é isso. Mas sabe quando falta aquele é isso, é onde eu tenho que estar, sabe? Quando falta aquela cola, exatamente, quando parece que você faz algo que flui e que você tem, assim, convicção que não precisa se esforçar tanto para fazer e faz bem feito. Foi assim que aconteceu comigo. E aí eu comecei a questionar mais e mais. Eu fazia porque eu queria perfeccionismo em tudo que eu fazia, porque eu sempre fui assim. Mas eu ficava, às vezes, sufocada de tanto buscar e, às vezes, não conseguir dar o meu melhor. Por mais que eu quisesse, parecia que faltava algo, parecia que faltava um complemento, parecia que aquilo era um pouco forçado, sabe? Ou um esforço extremo, e aquilo começou a me cansar e me dar uma angústia na minha alma, e eu me perguntava: será que quando eu tiver mais velhinha, idosa, eu vou olhar para trás no que eu construí e eu vou falar: era isso, foi isso que eu quis vir fazer aqui, é assim que eu me sinto bem. E muitas vezes essa coisa que a gente se questiona, se estou fazendo direito, se estou querendo realmente, estou no lugar certo, a gente não precisa estar fazendo algo tão grandioso assim, né? Tão grandioso aos olhos dos outros, ou até do nosso mesmo. Ah, eu tenho que ser um grande cientista, ou um grande ator, ou atriz, um grande artista. Não. Você, às vezes, só tem que estar no lugar certo, fazendo a coisa que você veio fazer, que você se sente bem. Pode ser algo bem simples, algo humanitário, algo no qual você julga que vai ajudar os outros ou mesmo vai contribuir com a sociedade de alguma forma, e aquilo se casa tão bem, sabe? Se conecta que você diz: é isso. Eu estou feliz assim, é isso que eu quero fazer. E não é sobre dinheiro. Muitas vezes você pode até buscar dinheiro e sucesso e não estar feliz, porque você não está nesse local onde o teu propósito, de fato, está alinhado com aquilo que você, dentro de si, acha que veio para fazer, para cumprir. Exatamente isso. E comigo, gente, eu passei por muitas coisas enquanto eu não estava encontrando esse propósito. Foi difícil, foi, mas hoje eu estou bem melhor comigo mesma e estou bem mais tranquila, porque eu estou também caminhando no meu tempo, estou caminhando naquilo que eu julgo o tempo certo, com os respiros e as pausas corretas, porque às vezes a gente precisa também parar para pensar e refazer. Muitas vezes também, gente, a gente não tem como fazer esse caminho, eu sei. Por quê? Porque às vezes a gente não tem a coragem, sabe? A coragem de construir esse outro caminho. Muitas vezes você fica procurando as dificuldades ao invés de você tentar, né? E o caminho mais difícil, mas fazer, tomar coragem e ir, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com dúvida muitas vezes, mas uma hora você vai ter que fazer, porque senão você pode até morrer. Eu me sentia assim. Eu me sentia que se eu não fizesse essa rota, né, esse desvio da rota no qual eu tinha trilhado, eu ia me sentir sufocada. Eu estava me sentindo
como se eu estivesse minguando, sabe? Minha energia, todas as minhas forças estavam saindo de mim. É mais ou menos isso. E você se esforça e caminha e corre e parece que não chega. E quando eu decidi abandonar de fato aquilo, a minha cabeça dizia uma coisa e meu coração dizia outra, e eu resolvi reconstruir, resolvi recomeçar, resolvi tomar um novo rumo, né? Desviar aquela primeira opção e ouvir mais o meu coração, o meu corpo, a minha alma. E aí deu certo. Foi quando eu identifiquei os problemas, eu estava com depressão, aquela depressão profunda, desses questionamentos e dessa obrigatoriedade de fazer algo que eu não queria, estava me causando dores no corpo, que eu tenho fibromialgia ainda, mas eu consigo hoje olhar para trás e ressignificar muitas coisas e até mesmo respirar e sentir até dói ainda, dói, porque ficaram sequelas, ficaram muitas sequelas. Às vezes você persiste tanto no caminho que quando você vê já tá sequelada e não tem mais como se curar totalmente, mas existe sim como amenizar certas dores, né, certas dores e essas cicatrizes, elas vão secando, curando aos poucos e elas estão ali, mas você olha de outra maneira. Você consegue ter mais forças para prosseguir, porque agora sim você encontra um propósito. Então, é disso que vamos falar mais agora. Muitas vezes, quando você não alinha esse propósito, você vai sofrer. E o sofrimento nem sempre é tão visível assim, é tão externo assim. Às vezes ele somatiza, ele vem no corpo e vai tomando conta. E até você entender que você tem que parar, respirar, repensar e ressignificar, pode levar um certo tempo para entender, mas quando isso acontecer, você vai saber para que você consiga alinhar, para que você volte para a rota. Muitas pessoas que dizem que a arte nos encontrou, né? Eu falo assim, a arte me encontrou, a arte me escolheu. Não foi nem eu que escolhi, porque eu estava numa situação bem difícil e foi quando a arte realmente tomou conta da minha vida. E já fazem 5 anos que eu vivo fazendo arte entre bonecas, telas, pinturas, pensamentos também, projetos e muitas vezes tendo que ressignificar cada etapa, pensar realmente se é isso, se é aquilo e as coisas vão fluindo. Mas não foi tão fácil chegar até aqui, entender todo esse caminhar e o que isso significou no meu corpo, até eu entender que a depressão, ela precisava ser vencida com algo que eu tinha dentro de mim a resolver e a me encontrar. E eu não digo que estou totalmente curada, porque muitas vezes quem tem depressão, quem tem tendência, né, a ansiedade, depressão, tá sempre num ciclo entre altos e baixos. Então você tem que encontrar ali o equilíbrio para você não deixar que ela tome conta. E quando eu sinto que eu já entendi meu corpo, quando eu sinto que essa depressão, falta de ânimo tá chegando, eu, né, respiro, entendo, acalmo e consigo vencê-la com a ajuda também, né, do autoconhecimento. Muitas vezes eu precisei mesmo me apegar à arte com o propósito de passar o dia inserida no meio, passar o dia todo inserida em arte, fazendo arte, para nem pensar na minha dor da fibromialgia e nem pensar na dor da depressão. E as feridas, né, foram sendo curadas aos poucos, mas as cicatrizes ainda estão aqui. E muitas vezes essas dores, essas cicatrizes, elas nos levam também a caminhos que podem ser a nossa cura, né? Então, é doloroso, mas é a maneira como o universo, Deus, age. Deixou, assim, essa dualidade, muitas vezes, entre a alegria e a dor, entre a tristeza e a alegria, e entre a dor e a não dor, nem sei como dizer, mas isso faz parte do caminhar da alma mesmo, dá pra gente se encontrar. Então, se você tá passando por alguma dor, seja emocional, dentro de si, ou mesmo no corpo, alguma coisa está errada. Algo precisa ser analisado, né? E foi isso que eu fiz. Eu parei e fui entender o que estava acontecendo. E quando eu encontrei realmente as artes,
eu comecei a melhorar muito, muito. A alegria voltou, o brilho nos olhos também. Eu não tomei mais remédios, eu tento não tomar remédio, só em último caso. Eu tomo remédio só para dor mesmo, de vez em quando, mas eu não tô tomando mais antidepressivo, eu não tomo mais nenhum tipo de remédio como desses fortes, sabe? Que são tarja preta. Por quê? Porque eu consegui entender e sair, mas quando é necessário, vá ao médico e faça sim seu tratamento. Eu fiz sim por muitos anos um tratamento, tomei antidepressivo, tomei e também fiz terapia, mas depois eu fui saindo de tudo isso e fui me encontrando e a minha terapia virou as artes. A arte ela ia me levando para eu me analisar e me encontrar. E se eu precisar sim, eu vou retomar uma terapia se eu sentir que devo, por que não? Sempre ajuda médica, ajuda de profissionais é sempre bem-vinda, sim. Então, jamais deixe de lado. Mas que as artes, elas me ajudaram muito fortemente. Foi um caminho muito, muito, muito bom para mim. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí assistindo esse vídeo estão se identificando. Com certeza, porque eles podem estar passando por isso. Então, busque esse caminho sim, nem que seja como arte terapia, mas se você sente também que você é uma artista e que precisa desenvolver, se profissionalizar, continue aqui nesse caminho e vá indo. Muitos vídeos eu farei também, como foi que eu fui encontrando esse meu caminho. Vou falar também com os caminhos que eu fui tomando para ir me profissionalizando. Hoje eu já vendo as minhas artes. Estou muito feliz em conseguir vendê-las e também conseguir expor, né, essas artes. Teve sim caminhos onde eu fui percorrendo e eu vou trazer alguns deles e ainda estou percorrendo, gente, porque você tem que ficar constantemente, né, se envolvendo e caminhando e buscando para você ter sucesso nessa área artística. Então, me acompanha aqui, se inscreve no canal, dá teu like, deixa perguntas que virão novos vídeos sobre esses assuntos de cura, de autoconhecimento e também do caminhar artístico que todo artista busca, né, para vender suas artes, se encontrar e fazer o seu melhor e ter sucesso.